Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo, de História, e hoje nós vamos falar sobre um povo germânico muito importante, os francos, tá? Então, qual que é os objetivos? Quais são os objetivos da nossa aula? Então, a gente vai analisar a importância dos francos na formação da Europa feudal, na formação dos feudos, na formação do feudalismo, e compreender a formação do reino franco. Como que se deu essa formação desse reino, né, franco, que depois a gente vai ter um império muito conhecido também, pessoal, que vai ser originado deste reino franco, beleza? Então, pessoal, você lembra por que os romanos chamavam os estrangeiros de bárbaros, né? E você lembra o nome de alguns povos que formaram os reinos da Europa? Então, por que será que os romanos, quando eles olhavam para os povos germânicos, eles utilizavam dessa nomenclatura, né? Ele chamava eles de povos bárbaros, né? E quais que eram esses povos chamados bárbaros, então, esses povos germânicos? Quais os nomes deles? Então, os romanos, eles chamavam os povos bárbaros, né? Porque eles eram estrangeiros, né? Então, com cultura, com idioma, modo de vida diferente dos deles. Então, essa nomenclatura era para nomear o diferente, era para nomear o outro, né? A ideia é de que os romanos eles se entendiam civilizados e superiores, enquanto os bárbaros, eles eram bárbaros, viviam de formas bárbaras, né? Sociedades tribais que os romanos acreditavam que eram inferiores, né, pessoal? E alguns povos, né, que a gente tem são os visigodos, os suevos, os burgúndios, os ângulos, os saxões, os vândalos e os alamanos, né? Que de inferiores aos romanos não tinham nada, já que eles acabaram sendo um dos principais motivos da decadência do Império Romano. Então, no dicionário, pessoal, um dos significados da palavra conversão, né? Não sei se vocês já ouviram falar, conversão, se converter a uma religião, mudar de religião, né? É exatamente isso, né? É ação ou efeito de mudar de religião. Então, conversão é essa ação, efeito de mudança de religião, né? Ou talvez de opinião, de ponto de vista, de hábito, de costume. Então, você converter, você está indo por um caminho e você faz uma conversão, você sai daquele caminho e vai para outro. Seja você tem um costume, você sai daquele costume, começa a praticar outro. Ou você tem uma religião, começa a praticar outra. Então, isso seria uma conversão, né? E na Idade Média, pessoal, a gente vai ter muitos príncipes, muitos reis, que eles vão fazer esse caminho. Eles tinham uma religião e eles vão se converter a outra. E qual que era a religião que eles vão passar a se converter? Ao cristianismo. O cristianismo ele vai ganhar muita força na Idade Média. Vamos relembrar aqui que uma das características da Idade Média é a força, a hegemonia da igreja cristã. Então, alguns reinos, alguns reinados, como dos francos, né, como os francos, o seu rei ele vai acabar se convertendo ao cristianismo, levando não só o rei, mas como todo o reinado a ser considerado cristão, né? E será que essas conversões, pessoal, elas tinham apenas finalidades religiosas ou também finalidades políticas, né? A gente vai ver um pouquinho durante essa aula aqui. Aqui, pessoal, essa ideia de conversão, né? A gente pode ver que ela não é algo só da Idade Média, né? Como a gente tem essa matéria aqui, organizações religiosas dos Estados Unidos mapeiam indígenas no Brasil e não interrompem ações com isolados mesmo durante a pandemia. Então, o que acontece? Muitas pessoas ali dos Estados Unidos veem comunidades religiosas tentando catequizar os índios, converter os índios brasileiros mesmo neste momento de pandemia, né? Nessa intenção de trazer o indígena para a sua religião, a sua comunidade religiosa. Então, essa ideia de conversão, né, ela não é uma exclusividade da Idade Média, né? Então, na Idade Média, a gente vai ter vários reis que vão se converter e vão acabar convertendo também seus súditos, né? A partir do momento que o rei ele se convertia, o seu reino também passava a ser cristão, muitas vezes, né? E essas ações de conversão, como a gente viu, ela ainda é muito atual, né? As pessoas ainda mudam de religião
nos dias de hoje, né? Não é uma exclusividade da Idade Média. Mas e os francos então, pessoal? Onde que eles se localizavam? Quem eram esses francos? Então os francos, eles eram um povo germânico, né? Que eles vão se estabelecer na Gália, tá, pessoal? Atual França e Alemanha. França, francos, estão conseguindo relacionar? Então, né? E eles vão trazer com eles suas crenças, hábitos guerreiros e sua cultura, né? Como muitos dos reinos germânicos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tinham vários deuses, né? Então aqui a gente tem um mapa aqui do reino franco, né? E eles vão formar o reino mais importante e duradouro dos reinos germânicos. Então, dentre todos os povos germânicos, visigodos, ostrogodos, vândalos, né? A gente vai ter os francos, que eles vai ser o reino mais longo, o reino mais próspero durante a Idade Média, tá? Mas como que vai se dar essa ascensão dos francos? Ou seja, como que eles vão se tornar tão importantes, tão imponentes na Europa? Né? Então, nos primeiros anos do século V, a gente vai ter uma disputa armada entre os próprios francos. Né? Então, os francos eles vão se dividir, né? E eles vão disputar ali o poder. Né? E a gente vai ter um chefe militar chamado Clovis. Né? Levou um chefe militar ao poder, que é o chamado Clovis, que vai ser o primeiro da dinastia Merovíngia. A gente vai ter duas principais dinastias do Reino Franco, que é a Merovíngia e a dinastia Carolíngia, de um cara chamado Carlos Magno. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é muito importante também para a história do medievo, né? Então, esse termo Merovíngia é em homenagem ao ancestral, né? O Meroveu, né? Então, é em homenagem ao ancestral do Clovis, essa dinastia Merovíngia. E aí vai se ter uma ascensão com Clovis, ele vai ser um forte líder, um líder muito importante, né? Que ele vai tomar muitas providências ali no Reino Franco, que vai fazer essa ascensão dos francos. Então, o Clovis ele vai ficar de 481 a 511 no reinado franco, né? E ele vai estabelecer a capital do seu reinado em Lutécia, cidade que vai dar origem à chamada Paris. Então, a gente vê a presença forte dos francos na França, tá, pessoal? Estão conseguindo relacionar? Né? E ele vai conquistar várias terras de rivais. Então, ele vai expandir os domínios dos francos. Ele era um chefe militar muito imponente, né? Então, ele vai dominar terras dos burgúndios, dos visigodos, e ele vai se casar, pessoal, com uma Matilde, que era a rainha dos burgúndios, e ela era cristã, pessoal. E ela vai acabar influenciando, então, o Clovis também, né, a se tornar cristão, né? Em 496, ele vai se batizar, né, e vai se tornar cristão. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um quadro do Clovis se batizando ali na Igreja Católica, se tornando cristão. E, pessoal, essa conversão dos francos, né, de Clovis, ela vai acabar sendo boa tanto para a Igreja Católica, né, que com o fim do Império Romano acaba ficando meio que desprotegida, né, ela fica meio sem algum reino ali que pudesse protegê-la, né, e para os francos vai ser uma forma de unificar também o seu povo. Então, vamos ler um trecho aqui para a gente entender sobre a conversão de Clovis. Então, todavia, a rainha Clotilde, princesa burgúndia católica, não deixava de pedir ao rei que reconhecesse o verdadeiro Deus e abandonasse os ídolos, ou seja, aqueles outros deuses, né? Mas nada podia levar a essa crença, até que, tendo surgido uma guerra contra os alamanos, ele foi forçado pela necessidade a confessar o que sempre tinha negado obstinamente, né? Então, esse é um trecho do Gregório de Tours, né? O rei, tendo, pois, confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ungido do Santo Crisma, com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens do seu exército foram igualmente batizados. Pessoal, então eu vou passar essa atividade para vocês com trecho com base nesses dois trechos que a gente viu, né?
Então, vamos analisar, fazer uma análise da fonte, né? E explicar a importância do batismo de Clovis, tá? Então, com essa fonte que a gente leu, com esse trecho dessa fonte da época, vamos fazer essa atividade, analisar qual será a importância do batismo de Clovis para o Franco e para a Igreja Católica também. A gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, com o batismo de Clovis, ocorreu a associação entre o poder político e religioso no Reino Franco, e vai fortalecer tanto o poder do rei como da igreja, tá, pessoal? Então, a igreja vai acabar se unindo a um reino, né? Desde o fim do Império do Ocidente, a igreja não tinha essa forte união com algum reino importante, né? E na fonte, junto ao rei, milhares de soldados também eles são batizados, mostrando a importância que uma única religião passa a ter para o reino, ou seja, vai ter uma unificação também do reino dos francos a partir desse batismo de Clovis. Então, o Clovis ele vai ser o primeiro chefe tribal a realizar a unificação de todas as tribos francas, né? A gente tem várias tribos francas e ele vai unificar todas essas tribos em um reino só, né? Também ele vai realizar a unificação sob o comando de um único líder, dele mesmo, do rei, né? E formando esse reinado, a gente vai ter os herdeiros, né? Então a gente vai ter dinastias. Então os herdeiros de Clovis também vão ser reis, né? Então ele vai ser o primeiro rei bárbaro também a se tornar católico, né? Ou seja, o primeiro rei a ser batizado e cristianizado, como a gente viu na última imagem. Então qual será o legado de Clovis, né? Primeiro, a gente tem a unificação das tribos francas sobre um único governante, né? Então ele vai centralizar o poder nas mãos dele. A conquista da Gália, que abriu caminho para a expansão franca, a conquista da região da França, né?
e sua conversão ao cristianismo, que vai mudar a forma significativa da sociedade em que se formaria dali em diante. A partir dessa conversão, pessoal, a gente vai ver uma dinastia totalmente diferente e um caminho totalmente diferente de outros reinos, reinos germânicos ali na Europa nesta época. Pessoal, tem uma imagem aqui do Clovis, né? Ele está com a espada na mão, ele tem um bastão, tem até um formato meio que de cruz e tem uma cruz no peito e tudo mais. Então, analisando essa pintura, quais elementos a gente pode identificar que identificam tanto essa autoridade política como essa autoridade religiosa, já que ele vai ter essa unificação com a Igreja Católica da época. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Conseguiram analisar esse quadro do Clovis? Então, vamos ver. Então, em sua mão direita, a gente tem um bastão, né, com uma ponta que ela até lembra um formato de uma cruz, né, pessoal? Que poderia fazer referência ao cristianismo, né? E além de sua espada na cintura, símbolo que mostrava que ele era o poder, a justiça, né? Então, a espada ali mostra o poder político, né? E aqui, tanto esse bastão e também a gente pode considerar esta cruz ali no peito, mostra o poder religioso, né, pessoal? Em que vai fomentar, então, esse avanço dos francos, né, essa união com a igreja. Mas depois, pessoal, na dinastia merovíngia, a gente vai ter a morte do Clovis, né? E a gente vai ter os seus herdeiros, né? E a sucessão do Clovis, ela se torna hereditária, né, com o passar dos tempos. Porém, os reis merovíngios, os próximos reis merovíngios, eles não vão ser tão aplicados quanto Clovis ali em reinar. Eles vão se dedicar mais em festas e tudo mais, né? E por isso eles vão ficar conhecidos como os reis indolentes, os reis inconsequentes, né? Eles não vão se preocupar tanto com o poder, né? Eles vão querer aproveitar ali as vantagens que se tinha em ser um rei, tá? Com isso, pessoal, a gente vai ter um forte destaque dos chamados prefeitos do palácio, os marjodomos, né? Que eles vão ser fortes chefes militares. Já que os reis eles não se empunhavam mais, como Clovis fez, que era um rei imponente, né? A gente vai ter o surgimento desses chefes militares. E o mais conhecido desses chefes militares vai ser o Carlos Martel, né? Que ele também vai influenciar muito a expansão do reino franco. Ele vai se expandir muito graças ao Carlos Martel. E uma das
das batalhas mais conhecidas dele vai ser a vitória contra os muçulmanos, né, na batalha chamada Batalha de Poitiers, né, em 732, né, em que os muçulmanos estavam avançando muito ali na região da Península Ibérica e os francos ali, através de Carlos Martel, vai vencer então os muçulmanos, vai ter essa batalha muito conhecida, vai ter essa vitória para cima dos mouros, né? Aqui a gente tem então uma imagem de como teria sido esta batalha, uma releitura, né, de como teria sido esta batalha. Então, pessoal, aqui a gente viu um pouquinho sobre o reinado de Clovis, né? A gente viu os principais movimentos de Clovis no reino, o que ele fez, né, no reinado. E eu quero que vocês escrevam, então, quais são as características do reinado de Clovis. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, estudantes, conseguiram responder? Vamos ver a resposta que o professor preparou para vocês. Então, foi no reinado de Clovis, né, que o poder dos francos ele vai se unificar. Então, tinha várias tribos, vai se unificar em um rei só, né? E também vai ser importante para os francos a sua aliança com a igreja, né? Vai expandir vai expandir os domínios dos francos, né? Essa fusão com a igreja católica, tendo em vista a sua conversão, que vai ocorrer lá em 496. Então, o que a gente viu durante essa aula, pessoal? A gente viu que os francos eles foram o principal reino germânico estabelecido na Europa, o mais duradouro, né, que vai conseguir abranger mais territórios também. E eles se estabeleceram onde é atualmente a França, tanto é que o França, né, está relacionado, né, o nome da França atual. E a aliança com o cristianismo, que tem início com o batismo do rei Clovis em 496, foi fundamental para a sua longa duração. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre os reinos francos. Espero que tenham gostado e até a próxima.